Fala galera, beleza? Aqui é a Mirda Sim para mais uma aula para vocês. Eu sei que eu estava um pouquinho sumido aqui do YouTube, mas eu voltei porque o motivo é nobre, pessoal. A gente vai conversar hoje sobre quando investigar uma dor lombar no departamento de emergência. Mas realmente o tema é importante, galera, é pra caramba. Primeiro que é uma queixa muito frequente no pronto-socorro, tá, pessoal? A gente sabe que até 5% dos atendimentos aí de pronto-socorro são por conta de uma lombalgia, tá? E além disso, é a segunda maior causa de dor que a gente tem, só perde para cefaleia, tá? E dentro desses atendimentos, a gente sabe que o problema é que podem ter causas graves no meio dessas dores lombares. Então, vai ser uma coisa muito frequente, onde no meio posso ou não ter doença grave, a maioria não vai demandar uma investigação tão detalhada assim no pronto-socorro, mas se a gente deixa passar aquela pequena porcentagem de causas graves, a gente está numa roubada. Só a título de números, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de atenção primária lá na UBS, 1% das causas de lombalgia são causas realmente graves, tá? Mas quando a gente traz para o pronto-socorro, esse número aumenta para 5%. Então, poxa, 5 casos em cada 100, para a quantidade que a gente vai atender, realmente a gente precisa dominar o tempo, beleza? Então, como a gente está conversando, quando o cara chega com dor lombar, pode ser uma mistura de um monte de coisa. Pode ser doença super grave, como metástase na coluna, algum hematoma, síndrome de compressão medular, fratura, até causas a princípio mais benignas, como artrose de coluna ou uma lombalgia mecânica, até causas que nem são originárias da coluna que refletem lá para uma dor lombar, como por exemplo a pielonefrite, uma nefrolitise, uma aneurisma de aorta, ou seja, a gente vai ter que peneirar quando esse paciente chega para a gente das causas que a princípio eu posso investigar num segundo momento, eu consigo tratar com analgésico e ele procura a atenção básica, de realmente daquela causa que eu vou realmente precisar investigar naquele momento. Então, a gente está aqui para isso. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, é interessante que a gente vai ter que mudar um pouco a nossa abordagem, né, desses pacientes. Porque, em geral, a gente parte de uma anamnese, vai coletando o dado, formula uma hipótese para ter uma suspeita clínica e aí a gente investiga. Aqui é um pouco diferente, pessoal. A gente vai ter que partir de uma suspeita clínica de doença grave, interrogar ativamente na anamnese e ver se a gente descobre que tem alguma evidência de que seja uma patologia grave para realmente a gente investigar. Daí que surge, então, os famosos red flags. Então, é o que eu vou precisar perguntar na minha anamnese, no meu exame físico e até de exame complementar, que eu vou procurar ali para saber se aquela doença realmente demanda investigação. Um problema, pessoal, é que esses red flags são bem controversos na literatura, tá? Cada referência coloca um red flag, e nosso papel aqui hoje é tentar agrupar, juntando com a evidência, para saber quais seriam os red flags que realmente importam quando a gente for investigar esses pacientes. Vamos lá? Para isso, eu gosto de agrupar 5 grandes grupos de doenças graves. Primeiro, as doenças que vão provocar fratura. Segundo, doenças neoplásicas. Terceiro, alguma infecção grave da coluna. Quarto, acometimentos neurológicos graves. E 5 seriam a miscelânea, ou grupos que estão fora da coluna que podem repercutir com uma lombalgia. Beleza? Vamos começar aqui pela fratura. Quando a gente fala de fratura, pessoal, é interessante a gente dividir em 2 grandes grupos, as fraturas traumáticas e as fraturas atraumáticas. Quando a gente fala de fratura traumática, realmente coisas que falam muito a favor de que realmente aquele trauma pode ter provocado uma fratura é a presença de escoriação próximo à região ali da coluna, se a cinética do trauma foi de alto impacto e se o paciente tem sintomas neurológicos associados. Esses 3 achados, pessoal, aumenta bastante a probabilidade que esse paciente tenha tido uma fratura durante o trauma. Mas agora, quando a gente fala de fratura traumática, a maior causa, sem sombra de dúvidas, são pacientes com osteoporose, tá? Então, se o paciente já tem um histórico de osteoporose, principalmente com fratura prévia, se tem uso prolongado de corticoide, que a gente sabe que provoca fratura atípica, ou ainda se o paciente tem idade avançada, que consequentemente tem mais chance de ter osteoporose, isso tem que ligar um alerta na nossa cabeça para saber que ele pode ter realmente uma fratura, beleza? Tem um achado no exame físico que é bem legal, que a gente pode fazer o sinal da campainha. O que é isso? A gente vai palpar os processos espinhosos das vértebras e se o paciente tiver dor, ele realmente pode falar a favor de uma fratura. Então, é um achado sensível, mas pouco específico. A gente vai ver que também pode estar presente em outros grupos de doenças. Partindo agora para o segundo grande grupo de causas que a gente não pode deixar passar, são as neoplasias, tá, pessoal? Lembrar que o maior fator de risco para a gente pensar em neoplasia, que realmente se correlaciona com a chance de o paciente ter uma metástase para a coluna, uma anel primária, é o cara já ter um histórico de neoplasia, tá? Principalmente a atividade.
Então, exemplo, eu tenho uma paciente que tem um câncer de mama, começa com uma lombalgia. Tem que ligar o alarme, porque realmente pode ser uma metástase para a coluna. Pra vocês terem uma ideia, o likelihood ratio, ou seja, a razão de verossimilhança, é de 5,9, é de 5,9 a 17,5, ou seja, aumenta até em 17,5 vezes a chance de a gente encontrar um tumor nessa coluna, beleza? A suspeita de neoplasia e perda de peso inexplicada, quando a gente está investigando uma síndrome constitutiva, também aumenta a chance, mas não é tanto quanto o histórico de neoplasia, mas vale a pena a gente considerar. Só vamos lembrar quais são os tumores que mais frequentemente podem fazer metástase na coluna ou que geralmente acometem a coluna. Lembrar que são os tumores sólidos, né? Mama, próstata, pulmão, rim e tireoide, certo? E lembrar do bom e velho mieloma. Mas quando a gente fala de mieloma, a gente sabe que os pacientes têm outros sinais, né? Tem anemia, o paciente costuma ter lesão renal, costuma ter hipercalcemia. Então, geralmente a dor lombar ajuda, mas ele geralmente vai ter um quadro mais florido. De novo, aquele sinal da campainha aqui também ajuda a gente a pensar. Novamente, é um achado no exame físico sensível, mas pouco específico. Agora, pessoal, tem uma coisa muito bacana que eu queria conversar com vocês. É porque, da mesma forma, se a gente não tiver nada na história sugestivo de neoplasia, a gente tem uma grande chance de que não seja. Ou seja, fala muito contra que o paciente de fato tem uma neoplasia. Então, não precisa ficar com medo daquele paciente que tem uma dor lombar, mas não tem nada disso na história, a gente ficar com medo de liberar e momentos depois ele descobrir que é um câncer, porque realmente fala muito contra. Outro exame que ajuda a gente aqui bastante, pessoal, é o VHS, tá? Um VHS baixo, ele tem uma boa sensibilidade para afastar que o paciente de fato tem uma neoplasia. Então, como é que a gente abordaria? Olha, vai perguntar, o senhor tem alguma neoplasia em atividade? Tem histórico de ter tido algum câncer no passado? Não, tudo bem. O senhor está perdendo peso de forma inexplicada? O senhor tem algum sinal localizatório que fala a favor de um câncer? Não. Pronto, acabou por aí, pessoal. Nem adianta você querer ficar procurando pelo em ovo. Para a tua investigação por aí, passa para outras causas. Neoplasia provavelmente não é. Não, ele conta que tem uma perda de peso, mas é não quantificado, uma história estranha. Pede o VHS. O VHS baixo te tranquiliza. Show? Vamos agora para o nosso terceiro grupo, que é o grupo das infecções. Tem três grandes formas de infecção ali próximo da coluna que podem preocupar a gente. A primeira é a discite, depois a osteomielite e os abscessos. E o que vão fazer a gente pensar? Febre, procedimentos espinhais, uso de drogas intravenosas, histórica no passado de tuberculose, imunossupressão, presença de dispositivos, por exemplo, catéter de diálise, acesso venoso central, pique para quimioterapia, ou outras infecções à distância. Poxa, eu tive um abscesso dentário, esse abscesso ficou muito tempo, eu demorei para tratar e eu começo com dor na coluna. Putz, será que não embolizou? Então, fica atento que tudo isso aqui desses fatores vão realmente ter uma grande positividade para que o paciente esteja infectado. Lembrar de novo, pessoal, que se o paciente não tiver nada disso na história, não procura pelo em ovo, porque é improvável que ele tenha realmente uma infecção na coluna. De novo, outro achado que ajuda a gente aqui é um VHS baixo, que também aumenta a sensibilidade. A abordagem vai ser semelhante à da neoplasia. Você vai perguntar todos esses fatores de risco para o paciente, procurar se ele não tem nada na história que falaria a favor de uma infecção. Se não tem nada, fica tranquilo, pessoal, que a chance de você liberar uma infecção liberar uma lombalgia no final ser uma infecção é muito pequena. Não, ele tem alguma coisa, mas é bem X ali. Ah, não, eu tomo um corticoide aí crônico de 5 miligramas. Poxa, será que ele realmente está imunossuprimido? Não está? Pede o VHS. O VHS baixo te tranquiliza. Vamos agora para o quarto grande grupo, que são as causas neurológicas graves. Tem três que eu queria conversar com vocês aqui agora, que é a síndrome da cauda equina, é a compressão medular e a estenose do canal medular. Para pensar em síndrome da cauda equina, pessoal, a gente tem que perguntar se o paciente tem anestesia em cela, que fica próximo aqui da região perineal, se o paciente tem retenção urinária, se ele teve perda do tônus anal, ou seja, o cara tem uma incontinência fecal, ou se o paciente tem alguma paresia significativa dos membros inferiores. Tudo isso vai fazer com que a gente pense na síndrome da cauda equina, tá? Mas o que é síndrome da cauda equina? Calma. Nada mais é quando a gente tem uma compressão dos feixes medulares ali, depois que a nossa medula está terminando, ela já se divide nos feixes nervosos e alguma coisa faz compressão ali dentro. Pode ser tumoral, pode ser por conta de uma hérnia de disco, que acabou que o núcleo pulposo exteriorizou e acabou comprimindo o feixe nervoso. Tem várias causas, tá? Mas o que importa aqui para a gente não é a causa, é o sintoma que o paciente vai ter, porque a gente vai ver qual exame a gente vai ter que progredir para investigar.
A gente pode ter a síndrome da compressão medular, que geralmente ela vai seguir sempre essa ordem, pessoal. O paciente começa com dor, que evolui para uma paresia, que evolui para parestesia, para no final ter acometimento dos esfíncteres, tá? Então, ele geralmente segue essa cronologia. Se fugir disso aqui, pensem que vai ser outra coisa, tá? Lembra também que é uma coisa que ajuda a falar a favor de uma compressão medular é o paciente que tem nível sensitivo. O que isso quer dizer? Você vai testando a sensibilidade do paciente de baixo para cima e ele não vai sentindo nada, até que chega um ponto, opa, agora eu comecei a sentir. Então, sente alguma coisa? Não. Sente alguma coisa? Não. Sente alguma coisa? Opa, sentiu. Então, isso a gente chama de nível sensitivo, tá? A última causa, pessoal, que a princípio, assim, você nem precisaria investigar a nível de PS, mas eu acho que é interessante, porque é uma semiologia rica, é a estenose do canal medular. A gente sabe que a nossa medula, literalmente, passa no canal medular ali da vértebra. Por algum motivo, geralmente por causas degenerativas, se a gente tem uma diminuição da luz ali do espacinho do canal medular, aquilo pode comprimir o feixe nervoso, provocando geralmente dor na perna, tá? Então, é uma dor na perna que o paciente realmente relata que ele melhora inclinando para frente. Então, você pode testar ativamente isso com o teu paciente, tá? Às vezes, isso confunde com claudicação vascular, que é o paciente que anda e depois fala que está com dor. E uma maneira da gente diferenciar uma coisa da outra é pedir, por exemplo, que eu acho que é o sensacional, pede para o cara subir a escada. Por quê? Quando a gente inclina, quando a gente vai subir a escada, a gente tende a inclinar o corpo para frente. Então, se for de fato uma estenose de canal medular, como eu estou inclinado subindo a escada, eu não vou sentir dor. Ao passo que, se for uma claudicação vascular, subir a escada é um esforço muito grande. Então, o paciente que já tem ali uma doença arterial oclusora periférica, ele vai ter muita dor, porque é um esforço muito grande. Então, isso já é batata para diferenciar uma causa da outra. As radiculopatias, a mim, pô, o cara pode chegar com um sintoma, queixando de um formigamento na perna. Gente, galera, a princípio, hérnia de disco realmente é uma coisa importante, claro, traz um pouco de piora de prejuízo da qualidade de vida, sim. Só que, poxa, não é toda radiculopatia que a gente vai ter que investigar no pronto-socorro, tá, pessoal? Então, se o cara tem sintoma típico de uma hérnia de disco, fazendo uma radiculopatia aí, você pode, com segurança, pedir com que ele investigue isso com calma no ambulatório, tá? Para fechar, o quinto e último grande grupo são as doenças à distância que vão se manifestar com lombalgia. Tem doenças muito graves, pessoal. Aneurisma de aorta, mas tem doenças um pouco mais tranquilas, cálculo renal, pielonefrite, o cara pode ter hematoma ali, espondiloartropatia, trombose renal, enfim. Essas, galera, não tem muito sinal de alarme, não. Você vai ter que se guiar pela sua história clínica tentando descobrir o que o paciente tem. Para fechar, então, vamos juntar tudo que a gente conversou na tabelinha dos red flags, para ajudar a gente a guiar a nossa anamnese. O que vai falar a favor de fratura, idade avançada, osteoporose, corticóide por longa data, trauma de alto impacto, se tem escoriação perto da coluna, ou se o paciente tem sintoma neurológico associado ao trauma. Exame de investigação, raio-x ou tomo, tá? Lembrar que aqui, pessoal, a gente quer ver se não tem fratura de osso. Então, a tomografia acaba performando melhor. Você poderia até usar uma ressonância, até poderia, mas a tomografia que performa melhor, tá? Não tem tomografia, vai no raio-x mesmo, que ele vai te ajudar. Agora, pensando em neoplasia, né? Principal fator de risco é a neoplasia atual, outros com menor valor preditivo, é uma suspeita de neoplasia ou uma perda de peso inexplicável. Lembrar que a gente pode fazer aquele fluxograma aí. Tem alguns lugares que orientam a gente fazer inicialmente o raio-x, e caso o raio-x venha positivo, seguir com outro exame. Tem fontes que já mandam direto você fazer uma imagem mais avançada, já que a acurácia do raio-x é pequeno. O que eu gosto de fazer, pessoal? Aquela abordagem. Olha, tem neoplasia atual, tá com dor na coluna? Já era, já vai para o exame de imagem avançado. Ah, não, o cara tem uma queixa meio vaga e tal, pede o VHS, o PCR, claro, e o raio-x. Se ambos vierem negativos, isso te tranquiliza. Não, fiz o raio-x e o PCR/VHS vieram elevados, aí você progride logo com a investigação. Melhor exame para investigar aqui é ressonância. Não tem ressonância no serviço, é pouco disponível, vai na TC com contraste mesmo. Falando agora de infecção, é tudo aquilo que a gente conversou: febre, uso de droga intravenosa, dispositivo intravenoso, imunossupressão, outras infecções à distância, histórico de tuberculose ou procedimento espinhal. De novo, se não tem nada disso na história, fala muito contra, então a princípio você nem precisaria de exame para investigar. Não, tem alguma coisa, me deixou na dúvida, o VHS e o PCR vão te ajudar. VHS e PCR baixo falam muito contra o processo infeccioso de coluna e vão te tranquilizar para não precisar de uma investigação a mais, né? Não, tem alguma coisa dessa, ou VHS ou PCR são elevados, tem que progredir idealmente de novo, com ressonância. Não tenho ressonância disponível, vai na TC com contraste mesmo.
Neurológico, foi o que a gente conversou, paciente com paresia significativa, anestesia em cela, retenção urinária, perda do tônus anal ou nível sensitivo. Aqui, galera, não tem jeito. O melhor exame é a ressonância, tá? Porém, não tenho. Posso fazer uma tomografia? Quem não tem cão caça com gato, vai na tomografia, beleza? Foi rápida a aulinha, bem curtinha, galera, é papum, para você saber mesmo qual caso de lombalgia você realmente precisa investigar. Espero que vocês tenham gostado, forte abraço, até a próxima aí.